Em primeiro lugar, há a sequência em que o curador de mamíferos e répteis, Jack Lester, que você viu segurando David Attenborough, é uma lenda que dedicou sua vida a nos mostrar a beleza do nosso planeta. Ao longo de sua ilustre carreira, ele se tornou uma das pessoas mais famosas do mundo, acumulando várias casas impressionantes pelo caminho. Mas agora, enquanto Sir David celebra seu 100º aniversário, a casa onde ele planeja passar seus últimos dias está longe das grandes mansões que você poderia esperar. É uma mudança drástica em relação ao luxo que ele desfrutava no auge de sua fama. Então, em qual casa David Attenborough planeja morrer? E por que ele escolheu esse lugar em particular? Junte-se a nós para conhecer mais de perto a casa que ele agora chama de seu santuário. O Dom do Tempo. Como o âmbar de uma refugiada judia mudou a vida de David para sempre. É difícil imaginar um mundo sem David Attenborough, mas toda lenda tem um começo. Antes de se tornar a voz do planeta, David era apenas um garoto curioso crescendo em um campus universitário em Leicester. Enquanto outras crianças praticavam esportes, David vasculhava a terra em busca de fósseis e rochas, tratando cada pedrinha como um tesouro escondido. E ele não estava sozinho em suas ambições. David era o filho do meio de 3 irmãos, e o talento claramente corria na família. Seu irmão mais velho, Richard, mais tarde se tornou uma estrela de Hollywood, e seu irmão mais novo, John, acabou se tornando CEO de uma montadora de carros. No entanto, apesar de todos esses sucessos, a família Attenborough era construída sobre a bondade. Durante a Segunda Guerra Mundial, seus pais abriram as portas de sua casa para 2 meninas judias que haviam fugido da Alemanha, ampliando seu lar já movimentado com 2 irmãs adotivas. Uma delas, Mary Ann, deu a David um presente que mudaria sua vida para sempre. Um pedaço de âmbar com criaturas pré-históricas aprisionadas em seu interior. Era como segurar uma cápsula do tempo na mão. Décadas depois, aquele mesmo pedaço de âmbar se tornaria a estrela de um de seus documentários mundialmente famosos. Mas David não era apenas um colecionador. Ele também era um jovem empresário. Quando tinha apenas 11 anos, descobriu que a universidade local precisava de tritões para a pesquisa. Disse-lhes que podia conseguir quantos quisessem por 3 pence cada. O que ele não lhes contou foi que estava pescando-os em um lago bem ao lado do departamento. Desde o início, ele demonstrou um olhar científico e um espírito empreendedor. O verdadeiro avanço para a missão de David aconteceu em 1936. Ele e Richard assistiram a uma palestra de um homem conhecido como Coruja Cinzenta, um ambientalista convicto. Coruja Cinzenta falou sobre a preservação dos castores e alertou que os humanos estavam perturbando o delicado equilíbrio da Terra. Naquela época, ninguém falava em desastres ecológicos. Mas para o jovem David, essas palavras ficaram gravadas na memória. Tornaram-se um credo que o guiou pelos próximos 90 anos. Impulsionado por sua paixão, David ganhou uma bolsa de estudos para cursar geologia e zoologia em Cambridge. Mesmo quando foi convocado para a Marinha Real e passou 2 anos servindo no norte do país de Gales, seu coração jamais se afastou da natureza. Era um homem moldado pela curiosidade, movido pelo amor à vida selvagem e ansioso para nos mostrar o que corremos o risco de perder. Isso não era apenas uma lição. Foi o nascimento de um ícone global, mas David não se tornou uma estrela da noite para o dia. Na verdade, ele começou a trabalhar nos bastidores porque seu chefe achou que seus dentes eram grandes demais para a televisão. Foi preciso um pouco de sorte e um acidente repentino para finalmente chegar diante das câmeras. Estrelato acidental, como a doença de Jack Lester lançou uma lenda da televisão. Depois de pendurar o uniforme da Marinha, David não se jogou de cabeça nos negócios imediatamente. Na verdade, ele começou em um lugar relativamente tranquilo, editando livros didáticos de ciências para crianças. Mas David não era do tipo que ficava sentado em uma mesa por longos períodos. Ele se entediava facilmente. Em 1950, ele tentou conseguir um emprego na BBC Radio. Infelizmente, foi rejeitado. Mas o destino tinha outros planos. Seu currículo chamou a atenção de Mary Adams, chefe do novo departamento de televisão da BBC. Na época, David, como a maioria dos britânicos, nem sequer possuía uma televisão. Ele só havia assistido a um programa em toda a sua vida. Apesar disso, ele resolveu arriscar e concluiu um curso de treinamento de 3 meses. Em 1952, já era funcionário em tempo integral da BBC. Ironicamente, Mary Adams o proibiu quase que permanentemente de trabalhar na televisão. Por quê?
Ela achou que os dentes dele eram grandes demais para a câmera. Então ele começou a trabalhar nos bastidores, produzindo programas de jogos e até uma série de música folclórica. Mas não se consegue manter um amante da natureza longe dos animais por muito tempo. Sua verdadeira jornada começou com um pequeno programa chamado Animal Patterns, que filmava animais no zoológico de Londres. Foi lá que ele conheceu Jack Lester, um especialista em répteis, e juntos eles bolaram um plano maluco: partir em uma expedição de verdade para coletar animais. Chamaram o programa de Zoo Quest. Quando estavam prontos para gravar, Jack adoeceu e David teve que assumir a apresentação de última hora. De repente, o homem com os dentes grandes se tornou uma estrela. E o público adorava seu estilo natural e descontraído. Com a expansão da BBC, eles queriam que David se mudasse para Bristol e se juntasse ao novo departamento de natureza. Mas David era um homem de família e não queria abandonar sua vida em Londres. Em vez disso, ele fez algo ousado. Criou seu próprio departamento, chamado Viagens e Exploração. Isso lhe deu a liberdade de filmar Zoo Quest enquanto explorava novos lugares simultaneamente. Mesmo quando se ausentou brevemente para estudar antropologia, a BBC não conseguiu deixá-lo ir. Imploraram-lhe que regressasse, não só como produtor, mas também como chefe de todo o canal BBC2. Quando David assumiu a BBC2 em 1965, o canal estava em dificuldades. Não tinha a vibe certa. David mudou isso da noite para o dia. Ele se livrou do mascote canguru esquisito e decidiu transformar o canal em um espaço para tudo que é legal e diferente. Ele recheou o programa com uma mistura maluca de música, comédia e ciência. Se você já riu com Monty Python ou assistiu a uma partida de sinuca de alto risco, pode agradecer a David. Ele introduziu a sinuca na televisão porque era uma ótima maneira de apresentar a novíssima tecnologia da televisão em cores. Aquelas bolas coloridas ficavam incríveis nas novas telas. Ele até ajudou a inventar a bola de tênis amarela, porque as antigas bolas brancas eram muito difíceis de enxergar na TV. Apesar de ser um executivo importante, David garantiu que seu contrato lhe permitisse voltar às quadras de vez em quando. Ele viajou para a Tanzânia para filmar elefantes e até embarcou em uma expedição às montanhas da Nova Guiné para conhecer uma tribo isolada que nunca tinha visto um ocidental. Essas viagens alimentaram sua paixão e, ao mesmo tempo, permitiram que ele lidasse com o estresse do trabalho. Um de seus maiores sucessos como diretor foi encomendar documentários extensos, em 13 partes, sobre temas tão importantes quanto a história da arte. Esses projetos ousados foram um sucesso estrondoso e abriram caminho para as modernas sagas sobre a natureza. David sonhava em criar uma série abrangente sobre a evolução, mas havia um problema. Ele estava muito ocupado como gerente para gerenciá-la. Em 1969, ele foi promovido novamente, desta vez a diretor dos 2 canais da BBC. Agora, ele tinha que lidar com orçamentos, reuniões de diretoria e demissões. Era muito diferente da selva e dos fósseis que ele tanto amava. Quando começaram a surgir rumores de que ele deveria se tornar diretor-geral, o cargo mais importante da BBC, David ligou para seu irmão Richard e disse que não estava interessado. Ele não queria mais poder, queria voltar para a lama e os animais. Em 1973, ele finalmente deixou seu escritório para se tornar apresentador freelancer. Imediatamente viajou para a Indonésia para filmar seu primeiro programa em cores. Ele percebeu que a maioria dos programas sobre natureza se concentrava na África, e ele queria mostrar ao mundo as maravilhas da Ásia. Essa viagem foi apenas um aquecimento. Nos bastidores, ele já estava escrevendo os roteiros de sua obra-prima, Life on Earth. Como sua visão para Life on Earth era tão vasta e dispendiosa, a BBC teve que se associar a uma emissora americana para financiá-la. Enquanto os advogados negociavam os contratos, David se mantinha ocupado. Ele apresentava programas sobre arte tribal, viagens de descoberta e até mesmo um programa infantil sobre criaturas míticas como unicórnios. Finalmente, o financiamento se materializou e, em 1976, começou a produção de uma série que mudaria para sempre os documentários sobre a natureza. De capturar tritões no lago da universidade a comandar uma das maiores empresas de mídia do mundo, a trajetória de David Attenborough nunca foi linear. Mas cada passo, seja escolhendo a cor de uma bola de tênis ou caminhando pela selva, o reconduziu ao seu verdadeiro santuário, o mundo natural. Por anos, ele contou histórias de outras pessoas, mas agora finalmente estava pronto para contar a maior história de todas, a história da própria vida. Mas David não fez isso sozinho.
Enquanto viajava pelo mundo, ele tinha uma companheira em casa que tornava tudo possível. Por quase 50 anos, Jane Oriel foi a pessoa que lhe proporcionou estabilidade, enquanto ele se dedicava a fazer história. Uma base sólida de 47 anos. Como Jane Oriel tornou possível a era Attenborough. Por trás de todo grande homem, muitas vezes há um coração pulsante que mantém tudo funcionando, e para David Attenborough, esse coração era Jane Elizabeth Ebsworth Oriel. Eles se casaram em 1950, quando eram jovens na casa dos 20 anos, começando a vida em Londres. Por quase 50 anos, Jane não foi apenas a esposa de David, mas também seu porto seguro. Enquanto David explorava os confins do mundo, Jane retornou a Richmond, construindo um lar e uma família que lhe deram motivos para voltar. Juntos, tiveram 2 filhos, Robert e Susan. Seguindo os passos do pai, Robert tornou-se professor universitário e Susan dirigiu uma escola primária. Mas a vida do naturalista mais famoso do mundo teve um preço. David foi notavelmente honesto sobre seu único grande arrependimento, ter perdido grandes partes da vida de seus filhos. Ele desaparecia por 3 meses seguidos e, como contou ao documentarista Louis Theroux, não dá para simplesmente substituir esses meses quando uma criança tem 6 ou 8 anos. Isso virou uma piada interna na família. Sempre que alguém se lembrava de algo, eles o provocavam, dizendo: "Ah, você não se lembraria disso. Hey, você não estava lá." Apesar da distância, o amor que reinava naquela casa foi a base da notável carreira de David. Contudo, em 1997, enquanto David estava do outro lado do mundo, na Nova Zelândia, filmando a vida das aves, a tragédia o atingiu. Ele recebeu a notícia devastadora de que Jane havia sofrido uma hemorragia cerebral e entrado em coma. David voltou correndo para o Reino Unido, chegando ao hospital a tempo. Num último momento de partir o coração, Jane apertou sua mão uma última vez antes de falecer aos 70 anos. A perda de Jane deixou David se sentindo perdido. Ele se descreveu como alguém que, sem ela, teria entrado em completo caos. Foi aí que sua filha, Susan, desempenhou um papel fundamental. Ela deixou o emprego de diretora de escola para ajudar o pai, tornando-se eventualmente sua sócia e a pessoa que mantinha sua geladeira abastecida. Apesar desse apoio, o silêncio na casa era ensurdecedor, mas David se recusou a sair. Ele ainda mora na mesma casa que compartilhavam, cercado pelo jardim que plantaram juntos. Para Eel, o espírito dela ainda permanece nos corredores e sob as árvores. Então, como um homem tão profundamente enlutado poderia continuar a viver? Ele fez o que faz de melhor, voltou-se para a natureza. David descobriu que o único verdadeiro consolo para um coração partido era a natureza. Ele se dedicou ao trabalho não porque quisesse esquecer, mas porque sentia uma obrigação para com o planeta e seus colegas. Escrever um roteiro ou terminar um filme lhe proporcionava o alívio que o mantinha firme. Mesmo agora, com mais de 90 anos, David não demonstra sinais de desaceleração. De sucessos recentes da Netflix, como O Mundo Secreto do Som, ao seu trabalho contínuo em prol da Terra, ele permanece apaixonado, impulsionado pela estabilidade que Jane lhe proporcionou por meio século. Ele transformou sua solidão pessoal em uma mensagem universal, mostrando-nos que, mesmo quando perdemos o que mais amamos, ainda há beleza a ser encontrada no mundo ao nosso redor. A história de David Attenborough não se resume apenas a animais e meio ambiente. É a história de um homem que perdeu sua âncora, mas encontrou forças para continuar navegando. Mesmo em seus momentos mais sombrios, David jamais deixou de ser um cientista. Ele usou seu trabalho para curar, e logo sua dedicação se tornou tão renomada que os maiores cientistas do mundo começaram a confiar a ele segredos que nunca haviam compartilhado com ninguém. Ciência séria. Porque os cientistas finalmente confiaram seus segredos a David. Em 1979, o mundo da televisão mudou para sempre com a série Life on Earth. Não era apenas mais um programa sobre a natureza, foi um verdadeiro divisor de águas. David Attenborough optou por tratar a natureza com o mesmo respeito dedicado a um documentário histórico sério. Por levar a ciência tão a sério, cientistas de renome mundial começaram a confiar-lhe seus segredos mais profundos, permitindo-lhe filmar coisas nunca antes vistas. Mas não se tratava apenas de fatos. Tudo se resumia à forma como filmaram. David usou tecnologia de ponta para capturar imagens que pareciam impossíveis na época. Ele aproveitou a magia das viagens internacionais para atravessar continentes em uma única cena, capturando um pássaro na África e um lagarto na América do Sul, um após o outro. Apesar de ser uma estrela, David era humilde.
Ele se certificava de que a câmera dedicasse mais tempo aos animais do que a ele, porque sabia que eles eram os protagonistas. O sucesso foi enorme, mas David estava apenas começando. 5 anos depois, ele retornou com O Planeta Vivo, focando em como os animais se adaptam aos seus habitats, desde desertos escaldantes até tundras congeladas. Então, em 1990, ele completou o que as pessoas chamavam de trilogia original, As Provações da Vida, narrando o drama do comportamento animal do nascimento à morte. O livro foi um enorme sucesso, vendendo em todo o mundo e catapultando David para o estrelato. Mesmo quando David chegou à idade em que a maioria das pessoas começa a pensar em aposentadoria, ele se destacou. Na década de 1990, ele nos levou ao lugar mais frio da Terra, onde era possível ver vida em um congelador, e nos mostrou a Antártida. Mais tarde, ele abordou o tema que realmente preocupava seus produtores: as plantas. Como criar um programa envolvente sobre coisas que não se movem? David usou a técnica de time-lapse para acelerar a ação, mostrando que as plantas são dinâmicas, competitivas e até agressivas. O filme ficou tão bom que ganhou um prêmio Peabody. Em seguida, David concentrou-se no céu. David admitiu que não era um especialista em pássaros, mas isso não o impediu. Ele tornou a vida das aves mais interessante ao focar em seus comportamentos selvagens e não apenas em seus nomes. À medida que a tecnologia fotográfica avançava, os programas de David também evoluíam. Em sua busca por vida mamífera, ele usou câmeras infravermelhas para enxergar no escuro, nos presenteando com imagens icônicas dele mesmo ao lado de chimpanzés e ursos pardos. Depois, usando minúsculas lentes macro, ele mergulhou no mundo dos insetos que vivem na vegetação rasteira, mostrando-nos os monstros em nossos próprios quintais. Em 2008, David olhou para trás e percebeu que havia construído, sem querer, uma gigantesca enciclopédia da vida. Ele coletou espécimes de quase tudo, exceto répteis e anfíbios. Quando finalmente tirou a própria vida, sentiu um enorme alívio. Ele havia completado uma coleção de todos os principais grupos de organismos terrestres. Ele disse certa vez que, se alguém lhe tivesse dito 20 anos antes que ele completaria uma tarefa tão gigantesca, teria achado a pessoa ridícula. Mesmo assim, ele encontrou mais uma peça do quebra-cabeça. Em 2010, realizou o filme First Life, que retrata as primeiras criaturas a existirem na Terra, antes mesmo do início da série de 1979. Ele sentiu que aquele era finalmente, verdadeiramente, o fim da história. David esperava mais do que apenas fama. Ele queria que esses shows ainda significassem algo daqui a 50 anos. Ele queria deixar um mapa do mundo para que nós e as gerações futuras soubéssemos exatamente o que temos e por que devemos protegê-lo. Isso é mais do que apenas uma coleção de programas. É o seu legado para o planeta. Mas mesmo uma carreira tão perfeita quanto a de David enfrentou questionamentos difíceis. Ao longo dos anos, algumas de suas escolhas cinematográficas e opiniões pessoais suscitaram debates acirrados, demonstrando que nem mesmo um herói da natureza é perfeito. Uma imitação do Ártico. Porque a polêmica do urso polar da BBC ainda incomoda David. Até mesmo uma lenda viva como David Attenborough tem seus momentos dramáticos. Embora o vejamos principalmente como o maior herói do mundo, sua longa carreira enfrentou diversos obstáculos que geraram debates acalorados. Um dos maiores choques para os fãs aconteceu em 2011 com a série Planeta Congelado. A BBC foi obrigada a admitir que as adoráveis cenas de uma ursa polar amamentando seus filhotes não foram filmadas no Ártico congelante, mas em um zoológico holandês. Os críticos se sentiram enganados, argumentando que a falsificação de cenas da natureza, mesmo para a segurança dos animais, prejudicou a confiança que o diretor havia construído com o público ao longo de décadas. A controvérsia não se limitou às acrobacias cinematográficas. David também foi criticado por suas opiniões sobre a superpopulação. Ele chegou a sugerir que o crescimento populacional em locais como a África e a Ásia era uma das principais causas do colapso ambiental. Nem todos gostaram disso. Muitas pessoas o acusaram de ignorar o problema da vasta quantidade de recursos consumidos pelos países ricos e desenvolvidos. Argumentaram que era injusto apontar o dedo para os mais pobres do mundo, quando eram os mais ricos que causavam os maiores danos. Até mesmo seu ativismo ambiental foi questionado. Alguns críticos, como o escritor Georges Monbiot, argumentam que David demorou muito para alertar sobre as mudanças climáticas. Eles acreditam que seus primeiros documentários eram glamourosos demais, retratando um mundo intocado que nos dava uma falsa sensação de segurança enquanto o planeta queimava.
Desde acusações de bajulação à pseudociência em relação a testes em animais até rumores de que a BBC teria banido um de seus episódios para evitar críticas da direita, a trajetória de David não tem sido um mar de rosas. Mesmo com toda a polêmica, seus apoiadores insistem que sua influência é inegável. Ele pode não ser perfeito, mas foi ele quem finalmente o trouxe à atenção do mundo. E, no fim das contas, essa pode ser a sua maior salvação. Mas, depois de 90 anos explorando os lugares mais perigosos do planeta, o coração de David não pertence mais à natureza selvagem. Em vez disso, pertence a um canto tranquilo de Londres, onde ele construiu seu próprio paraíso particular. O quintal favorito do mundo. Por que David considera Richmond seu único santuário? Depois de visitar literalmente todos os cantos do planeta, você imaginaria que Sir David Attenborough gostaria de passar seu 100º aniversário em uma ilha particular, ou no topo de uma montanha escondida. Mas o homem que já viu de tudo fez uma escolha surpreendente. Seu lugar favorito na Terra não é um paraíso tropical. Esta é a sua casa tranquila e arborizada em Richmond, Londres. Embora o mundo o conheça como um viajante incansável, David passou quase 30 anos transformando este lugar em seu oásis de paz. Richmond é o lugar perfeito para um homem como David. Este belo e exclusivo bairro fica às margens do Tâmisa e ao lado dos famosos Jardins Botânicos Reais de Kew. É onde enormes manadas de veados vagam livremente pelo Parque Richmond e a poucos minutos de boutiques e cafés sofisticados. É uma das áreas mais caras de Londres, com o preço médio das casas chegando a quase 1 milhão de libras. Mas para David, não se trata de status. Trata-se das raízes que ele e sua esposa, Jane, plantaram ao longo de 47 anos de casamento. Desde a morte de Jane em 1997, a casa se tornou mais do que apenas uma construção. É uma lembrança vívida. Embora os vizinhos de David incluam celebridades como Mick Jagger e seu falecido irmão Richard Attenborough, ele leva uma vida surpreendentemente modesta dentro de sua casa. No entanto, isso não significa que ele não esteja envolvido com a comunidade local. Numa jogada lendária, David gastou $1 milhão para comprar um pub simples bem ao lado de sua casa. Por quê? Porque estava vazio havia 2 anos e ele não queria que construtoras o transformassem em algo irreconhecível. Em vez de construir uma mansão enorme, David decidiu preservar o visual clássico do antigo pub. Seu plano era construir 2 pequenas casas e, em verdadeiro estilo Attenborough, criar um pomar exuberante e um novo lago ornamental para complementar seu jardim de flores já existente. É aqui, em meio ao zumbido das abelhas e às suaves ondulações do lago, que o homem mais confiável do mundo encontra sua paz. Ao celebrar seu centenário, Sir David admite abertamente que seu fim se aproxima. Ele não anseia por uma nova aventura ou por uma propriedade mais glamourosa. Encontrou seu refúgio no mesmo jardim onde ele e Jane estiveram um dia, cercado pela natureza à qual dedicou sua vida a proteger. Para David, esta casa é seu destino final. Este é o lugar que ele escolheu para passar seus últimos dias, provando que, depois de conhecer o mundo, a vista mais bela é a do seu próprio quintal. É aqui, na casa que guarda sua história e seu coração, que ele planeja passar seus últimos dias. Mas enquanto David encontrou paz no jardim tranquilo, o resto do mundo está apenas começando a despertar para a mensagem que ele pregou por décadas. Ele dedicou a primeira metade de sua carreira a nos mostrar como o mundo funciona e a segunda metade a lutar para impedir seu fim. Um centenário para a Terra, como 8 de maio de 2026, se tornou um dia global de gratidão. Com a chegada do novo milênio, a voz de David Attenborough começou a assumir um significado totalmente novo. Durante anos, ele nos mostrou a beleza do mundo, mas em 2000, ele sabia que era hora de nos mostrar as cicatrizes. Em sua série Estado do Planeta, ele não se limitou a apontar animais belíssimos. Ele se reuniu com cientistas renomados para fazer perguntas difíceis sobre como os humanos realmente impactam a Terra. Ele passou de narrador a testemunha, abordando questões sérias como o aquecimento global e a explosão demográfica. Em 2019, David levou sua mensagem ao cenário global com o sucesso da Netflix Nosso Planeta. Foi um salto monumental. Em seus programas mais antigos, a BBC normalmente esperava até o final do episódio para mencionar que uma espécie estava em perigo. Mas em Nosso Planeta, a mensagem foi clara e direta do começo ao fim. Nós somos os responsáveis pela destruição. Seu tom tornou-se muito mais sério e grave, pois ele sabia que o tempo estava se esgotando. Ele chegou a lançar um documentário intitulado Vida em Nosso Planeta,
que chamou de seu testemunho. Era sua maneira de dizer: eu vi o mundo mudar, e aqui está o que precisamos fazer para consertá-lo. Mesmo ao se tornar o rosto do movimento ambientalista, David jamais perdeu seu otimismo característico. Na gigantesca cúpula climática, COP26, ele discursou diante de líderes mundiais e afirmou que a humanidade é a maior solucionadora de problemas da história. Disse à geração mais jovem que, embora tivesse passado a vida observando a deterioração do planeta, eles poderiam testemunhar seu glorioso renascimento. Essas não eram apenas palavras vazias. Nos bastidores, ele investia seu nome e dinheiro em projetos para salvar as florestas tropicais em Bornéu e no Equador, protegendo desde albatrozes gigantes até minúsculas borboletas. É claro que manter essa atividade por um século não foi fácil para o seu corpo. David teve que lidar com um marca-passo e até mesmo com uma dupla prótese de joelho. Mas quando as pessoas lhe perguntavam se algum dia se aposentaria, ele simplesmente ria. Dizia que, se tivesse que cortar carvão para ganhar a vida, largaria tudo sem pensar duas vezes. Mas como seu trabalho envolvia viajar pelo mundo em busca de coisas maravilhosas, ele se sentia o homem mais sortudo do mundo. Ele continuou sua jornada muito depois que a maioria das pessoas teria desistido, e o mundo o amou ainda mais por isso. E então aconteceu o grande evento. Em 8 de maio de 2026, Sir David Attenborough completou oficialmente 100 anos. O mundo parou para comemorar. Ele recebeu um cartão de aniversário do rei Charles III e foi o convidado de honra em um grande concerto de gala no Royal Albert Hall. Imagine a cena. Milhares de pessoas, incluindo o príncipe William, levantaram-se para cantar parabéns a você para o homem que deu voz a todo o planeta. A BBC chegou a transmitir um tributo especial de 90 minutos a David Attenborough, intitulado 100 anos no planeta Terra. Foi a homenagem definitiva a um homem que, durante 7 décadas, foi o nosso maior professor. Mesmo no centenário de Attenborough, os prêmios continuaram a chegar, incluindo a prestigiosa medalha Stephen Hawking por sua trajetória na comunicação científica. Ele se tornou mais do que apenas um apresentador. Ele é um símbolo do que significa se importar com algo maior do que nós mesmos. Ele dedicou sua jornada de um século a nos mostrar que não somos apenas hóspedes neste planeta. Somos seus guardiões. Ao relembrarmos sua vida extraordinária, desde a época em que caçava tritões na infância até receber uma ovação de pé aos 100 anos, uma coisa fica clara. David Attenborough não apenas nos mostrou o mundo, ele nos ensinou a amar isso. E agora, em seu tranquilo santuário em Richmond, cercado por livros, fósseis e memórias, a lenda finalmente tem a chance de contemplar seu jardim e ver a gloriosa recuperação com a qual sempre sonhou. Ele nos deu um mapa. Ele nos deu as ferramentas. Agora cabe a nós terminar a história que ele começou. Você é fã de David Attenborough? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Além disso, clique no vídeo INX na sua tela. Você vai adorar.